Olá, seja bem-vindo. Está começando neste momento o programa Fé para Hoje. Nessa temporada, eu e você estamos navegando na palavra e compreendendo o impacto positivo que é ter a imagem de Deus como um ponto maravilhoso de referência para a construção da nossa identidade. É aquilo que estamos caminhando para ser, aquilo que fazemos aqui na Terra. Hoje nós vamos falar sobre a transformação do ser humano, no momento em que ele se renova para ser, de fato, a imagem de Deus para todo o universo. Então não sai daí que depois da vinheta a gente conversa. Você que assiste o Fé para Hoje, ou está chegando agora também, vai perceber, tem percebido, que nós temos nos dedicado aí um tempinho para responder as suas perguntas. Desses que nos mandaram, estou aqui para responder uma que dá muita alegria em responder. Olha só, é de um amigo Samuel que disse assim: Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo as que erraram muito? Samuel, eu quero muito que você esteja assistindo agora, mas eu tenho certeza que essa pergunta não é só sua. Na minha vida pastoral, eu já passei muito tempo e muitas vezes eu vi pessoas fazendo esse tipo de pergunta. Essa pergunta é da humanidade e eu nunca vi alguém derramar alguma lágrima porque não sabia explicar um texto de Daniel ou Apocalipse. Mas eu já vi muita gente perder o sono porque não sabia essa resposta. Então, você que está aqui, que já errou muito, que sentiu a tristeza de dizer, nunca mais eu faço isso, e fez, escuta isso. Olhe para a sua Bíblia. Na sua Bíblia, você, se quiser juntar 3 grandes autores, as 3 pessoas que mais escreveram textos bíblicos são Moisés, que escreveu todo o Pentateuco, e Jó; Davi, que escreveu metade do livro dos Salmos e é personagem de Reis e Crônicas, e Samuel. Se você for pegar Paulo, e escreveu 14 dos 27 livros do Novo Testamento. O que eles têm em comum, além de serem profetas? Eles mataram uma pessoa. A maior parte dos capítulos da Bíblia é escrito por assassinos. Sim, a gente só chama Maria de Maria porque ela ficou conhecida pela igreja depois da ascensão de Jesus. Nós a chamamos de Maria e não de prostituta, mas obviamente ela errou muito e muitas vezes. Deus pode usar uma pessoa que já errou muito? Anota aí, parte 1 da resposta. Deus é soberano. Ele pode usar uma mula, ele usa qualquer coisa. Ele usa e nós não podemos impor a Deus as regras para que ele use. Deus pode usar uma pessoa que errou muito? Deus usa pessoas erradas para comunicar mensagem de salvação para outros errados, para que aqueles lá saibam como Deus é capaz de nos tirar do erro. Deus é capaz de usar você, não só é capaz, como Ele está desejoso de fazer isso, a despeito dos seus erros. Mas por último, eu digo 2 coisas. Primeiro, o critério de Deus de dizer o que é erro grande é diferente do nosso. Vira e mexe, nós mudamos a escala de profundidade e de gravidade de erros. Deus não faz isso. Então pode ser que você esteja se sentindo muito mal quando Deus está do seu lado, bem pertinho de você, dizendo, estica a mão que a gente vai juntos e eu vou te usar e usar bastante. Deus vai te usar sim, porque Ele usa qualquer pessoa. A segunda é, quanto mais de Deus você sabe, mais capaz você é de dar notícias para as pessoas, de ser usado. Essa pergunta e outras perguntas estão nos manuais de estudos que a Rede Novo Tempo faz, que nós chamamos carinhosamente de Revista Esperança Novo Tempo. Tem uma que agora já está fazendo sucesso. A revista Esperança Novo Tempo, Céu ou Inferno? Grandes perguntas sobre salvação estão sendo respondidas ali, inclusive a sua. Então, eu te dei uma resposta de alguns minutos, mas uma parte das suas perguntas, essas importantes, você pode aprofundar nas respostas com capítulos didáticos e chegarão até você. Liga para a gente, entra no site da Escola Bíblica, não se esqueça que é de graça, então se encoraje, peça a revista, ela vai chegar até você e vai fazer muito bem. Transformação, renovação, inovação.
para cada canto que se olhe, para onde quer que possamos atentar nossos ouvidos, essas mensagens que envolvem mudanças sempre estão tentando chamar a nossa atenção. Reinventar é colocado como uma necessidade. E existe entre nós uma espécie de fusão filosófica que vai esticando a corda do pensamento, onde uma ponta existe uma ideia sólida de que tudo que existe de bom e perfeito está no futuro. Não é comum que se fale do passado como algo a ser buscado, é bem o contrário disso. Quanto mais velho, pior. A ordem é evoluir sempre, progredir, avançar rumo a um futuro, um amanhã imaginado como perfeito. E do outro lado, está a pressão que seleciona o tipo de pessoa que estará nesse futuro. E é sempre alguém diferente, alguém que precisa ser aperfeiçoado, alguém que precisa ser mudado. Seja lá o que for que se diga, ele é sempre diferente. Essa explosão dinâmica da cultura, o mercado, o mundo do trabalho, as tecnologias digitais principalmente, essa frequência frenética de inovação, elas nem permitem que o ser humano tenha tédio hoje em dia e nem tédio de si mesmo, porque ele precisa sempre mudar. Agora, pare um pouco e pense. Se você for pensar nos sistemas de pensamento que circulam no mundo, quando eu falo de sistemas de pensamento, eu estou falando de sistemas e correntes científicas, políticas, filosóficas. Você pode usar a categorização que você quiser, pode dar o nome que você quiser, mas você não vai achar nenhum sistema filosófico de pensamento no mundo, mesmo que eles se diferenciem muito uns dos outros, que vai dizer que está tudo certo com a gente. O mundo é um lugar onde os seus habitantes convivem com fome, com dor, com morte, com escassez, com injustiça, com despedidas e com doenças. É óbvio, alguma coisa está errada ali. Quando se fala de que algo está errado e falo que algo está errado com o ser humano, a junção disso tudo, eu preciso ser mudado, eu preciso renovar, eu preciso avançar. E nós olhamos para o mundo dizendo tem algo errado no mundo, a gente vai bater o olho e saber, sim, o que tem de errado no mundo é o que tem de errado com o ser humano. Depois de uma análise bem breve, qualquer um irá concluir que os males que tornam o mundo um lugar difícil não estão, em sua maioria, alienados, separados das decisões e ações que os seres humanos tomam. A lista que eu acabei de fazer, quando eu falei de morte, de dor, de despedida, de fome, ela é uma lista abstrata, ela é quase impessoal. Mas eu posso fazer de uma outra forma. Pensa assim, o mundo é um lugar onde convivemos com mesquinhez, com maldade, com assassinatos, com egoísmo, com idolatria, ganância, intemperança, com traição, com irresponsabilidade. O apóstolo Paulo, ao descrever o mundo para o jovem Timóteo, não nem economizou cores para pintar assim de uma forma bem viva, como o mundo é um lugar difícil. Mas ele disse quem eram os protagonistas dessa dificuldade. E o texto diz assim, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, têm forma de piedade, mas negam o poder dela. Ele escreveu para Timóteo, isso está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, isso que eu li, vai dos versos 2 até os 5. Deus anuncia, por meio das boas novas do Evangelho, o advento de um novo céu, de uma nova terra. E mesmo que a Bíblia não gaste muitas páginas para descrever como será a geografia, por exemplo, desse lugar almejado no futuro, ela não deixa nenhuma dúvida de que viveremos em um lugar perfeito, paradisíaco e belo, claro e ponto. De forma que mais ainda contundente, mais ainda enfática, as Escrituras dedicam muitos textos dizendo o tipo de pessoa que estará presente nesse futuro perfeito. E num lugar perfeito. Então é assim, gente perfeita, num lugar perfeito, e se você juntar, são pessoas perfeitas participando dessa perfeição. Paulo escreveu aos Coríntios dessa forma:
Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou seja, não haverá impureza porque não terá a presença de impuros. O mesmo podemos concluir sobre a idolatria, o adultério, o roubo e assim por diante. Antes de terminar o livro do Apocalipse, depois de descrever a cidade santa, o texto associa a santidade do lugar à santidade das pessoas desse lugar. E o texto diz: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Apocalipse 22, 15. Definitivamente, a Bíblia é radical quando ela fala de transformação. Os termos não são brandos. Vamos listar, eu vou colocar dois, por exemplo. Primeiro, os textos deixam claro que as pessoas transformadas serão o único tipo de gente que vai existir no futuro. Em um momento da história, todos os que abrigarem algum tipo de mal em seu caráter deixam de existir. E isso acontece por ação divina. Segundo, a própria transformação é radical no que ela faz na pessoa transformada. O agente transformador, o Espírito Santo, não simplesmente melhora as pessoas. Olha aqui, há outras instituições e outras agências humanas que podem fazer isso, melhorar as pessoas. Podemos falar de sistemas educacionais, de boas políticas, de sociedades justas, de igrejas. Porém, o Evangelho definitivamente não tem essa proposta. Ele seria muito pouco se ele tivesse a proposta de melhorar as pessoas. E a gente certamente estaria, depois de 2000 anos, falando de outra coisa, se o Evangelho fosse somente sobre aprimoramento pessoal do ser humano. O Evangelho regenera, muda, transforma, recria. Não se trata de melhores criaturas, mas de novas criaturas. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Para que a gente tenha uma clara compreensão do que é essa transformação, 3 pilares fundamentais devem ser a base que sustenta essa resposta. E elas são as 3 palavras: criação, queda e redenção. Vamos nos concentrar em cada uma delas e cada um desses pilares fundamentais e eu já adianto para você, esses são a base de toda leitura de mundo correta. Toda leitura de mundo correta. Seja lá o que for que precise ser compreendido, precisamos ter em mente que nada está fora desses pilares. Me acompanhe, vamos comigo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. A criação do homem segue um propósito divino que antecede aquele toque de Jesus no pó da terra. Ele é feito para se parecer com Deus, para se relacionar com Ele como imagem dele. Ou seja, estar na presença de Deus não envolve nenhum estranhamento. Antes ela é uma identificação, mesmo que não tem como medir a diferença e a desproporção que existe de cada aspecto entre o homem e Deus. Em Isaías 43, 7 a gente lê assim: os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Deus está em Isaías reafirmando o propósito de criação humana, a glória divina. Mais uma vez, a gente deve diminuir um pouco, parar um pouco a marcha, para que a gente não atropele um conceito tão importante que está aqui, a glória. O uso da palavra glória, que é do grego doxa, você que está acostumado com a igreja, de onde vem a palavra doxologia, que se usa em culto, ela tem também uma raiz em grego dokel, que significa aparecer. Assim, podemos compreender a tentação como uma demonstração do esplendor dos reinos deste mundo. Tal como a vestimenta de Salomão demonstra tudo que ele era capaz, tudo que ele representava, a riqueza dele na roupa. A glória de Deus é a demonstração do que Ele é.
Deus é glorioso, ou seja, Ele é esplendoroso, mas também por ser a fonte exclusiva do bem, Ele é, na sua bondade e no seu amor, autoglorificado. Quando Deus se glorifica, Ele mostra tudo que Ele é, e tudo que Ele é bom. Tudo que Ele faz para irradiar a sua bondade, seu amor, sua justiça, sua santidade, sua misericórdia, a sua graça, o seu poder, a sua sabedoria. E tudo isso e os demais atributos do seu caráter, eles são plenamente conhecidos e desfrutados pelos seus filhos na sua presença. A glória de Deus, portanto, é a visão de tudo isso. Fazer o homem à sua imagem, criar o homem para a sua glória, essencialmente é a mesma coisa. Deus nos fez para Ele ser mais conhecido, para ser experimentado na nossa vida e experiência e para que Ele aparecesse por meio de nós e tudo de nós lembrasse Ele. Agora é importante dizer que existem duas características na definição do homem como ele foi criado, que é digno de um lembrete. O homem foi criado do pó da terra. A sua conexão com a natureza ela é inerente. E esse fator coloca o homem na condição de criatura de Deus. E nessa condição, ele compartilha os desdobramentos disso como todo o restante do que é criado. Além de tudo que é criado ter sido para a glória de Deus, o homem também está nisso, o fato de ser criatura o faz também um ser dependente de Deus. Paulo, lá naquele discurso famoso, maravilhoso em Atenas, registrado por Lucas no livro de Atos, disse assim, Ele mesmo é quem a todos dá vida, é Ele que dá respiração e tudo mais, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 25 a 28. Nós precisamos de Deus para viver da mesma forma que um pé de alface precisa. Ao mesmo tempo, a imagem e semelhança de Deus nos caracteriza como pessoas. O homem é um ser que possui autonomia para decidir, para obedecer ou para desobedecer, para pecar ou para amar. O homem não é um robô e o seu caminho não é exclusivamente formado por coisas fora dele. Ele se autodetermina, se autodireciona, ele escolhe, ele projeta, ele executa. A imagem de Deus, a natureza de um ser criado e a vontade pessoal foram afetadas profundamente pelo pecado. E deve ser com isso em mente que devemos compreender o que a Bíblia nos ensina sobre a transformação do homem. Não podemos de forma alguma subestimar os efeitos da entrada do pecado no homem. Eles são dinâmicos, eles são de grande abrangência. Estamos falando de salvação, da restauração da imagem do ser humano e sempre erraremos se reduzirmos o pecado a um aspecto apenas, ou apenas moral, ou apenas os seus efeitos contra nós, como dor e como morte. E, consequentemente, quando a gente faz isso, a salvação também fica pequenininha e a nossa percepção de Deus e a sua graça reduzem juntos. O texto em Colossenses diz, e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, Colossenses, conforme eu disse, 1:21, também a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos também, capítulo 8, verso 7. O que poderia ser mais desastroso do que ser inimigo de Deus? E a resposta é nada. Não existe nada de pior do que a oposição à fonte suprema e exclusiva de todo o bem. O ser humano continua, mesmo em pecado, desejando o bem-estar, a alegria e a saúde que provém de Deus. Ele tem apreço pela beleza e prefere a ordem. E tudo isso emana de Deus. Mas existe nesse mesmo coração uma oposição ao autor de tudo aquilo que o ser humano deseja. Um outro aspecto terrível que a queda trouxe é a desconexão com outros seres humanos. Uma parte significativa dos efeitos que sentimos do pecado se relaciona a isso. Veja, a criação de Adão de Eva não são processos independentes, não são processos separados. Pelo contrário, a criação da humanidade se faz na sua unidade plural.
Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. A definição de humanidade como ser é um ser mais que um. Para ser, tem que ser dois. Dois que nasceram já com a comissão de se tornar mais que dois. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Verso seguinte, Gênesis 1, 28. O ser humano integral é, na definição feita pela verdade, alguém essencialmente ligado a Deus e a outro ser humano. Preste atenção nesse texto, ele é fundamental e bem conhecido. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. Deus é a vida do lado de dentro. O ser humano é feito do pó da terra, ligado ao planeta que ele mora, afetando e sendo afetado, abençoando a terra e colhendo dela as bênçãos de Deus. Empoderado pelo fôlego de vida proveniente de Deus, a vida é resultante de uma dependência dessa energia vital que é o sopro divino. O lugar do Espírito Santo na vida do homem não é do lado de fora. Vida, conexão, existência, relacionamentos são uma coisa só, inseparáveis. O ser humano é definido pluralmente, ele é um com outro ser humano que o complementa, totalmente dependente de Deus para ser definido em seu propósito e em seu caráter, totalmente dependente de outro ser humano para ser definido e completo no seu propósito e caráter. O pecado arrebenta com tudo isso. A imagem de Deus caracterizada no façamos a nossa, isso é, essa definição dinâmica e plural da harmonia da existência humana se desmonta no coração quando ele está em pecado, que agora é governado por outra lógica. Lógica contrária à sua existência. O homem procura independer-se de Deus e de outros seres humanos, e é normal a gente ver isso por toda parte. É importante enfatizar isso aqui. Nenhum processo de santificação, querido, isso é, o desenvolvimento da imagem de Deus na vida de um homem ou de uma mulher, fica independente de um profundo impacto na sua relação com outros seres humanos. Atente para esses textos. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Foge também desses, 2 Timóteo 3, 1-5. Os ímpios são identificados numa relação de amizade e inimizade. Eles são amigos dos prazeres, inimigos de Deus. Amigos do mal, inimigos do bem. Nada disso se separa das suas relações com as pessoas. A lista de maldades que Paulo descreve está fundamentada em relacionamentos doentes. Agora, note o contraste na descrição da Epístola de Gálatas sobre o resultado da ação do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Gálatas 5, 22 e 23. A comunhão com Deus se desdobra na restauração da harmonia nas relações com as pessoas. Relacionamentos pacientes, marcados pela bondade, fidelidade, pela paz. Da mesma forma que a lista anterior, a expressão de santidade é percebida no outro. Agora, compare nos textos de Mateus, onde Jesus adverte sobre a falha dos indicadores de santidade daqueles que se perdem. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, 21 a 23. Você percebeu que
para os perdidos, os seus parâmetros de progresso espiritual e justiça coloca eles como óbvios candidatos e super bem-sucedidos ao reino dos céus. E aí eles são tragicamente surpreendidos em saber que aquilo que eles usaram para se recomendar não teve nenhum efeito. A revelação de Jesus se completa quase no final do livro. Então o Pai dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que a gente te viu com fome, com sede, forasteiro, enfermo, preso e não te socorremos? Ou te socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que deixaram de fazer a um desses meus pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E eles irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Mateus 25, 41 a 46. A imagem de Deus produzida na restauração do ser humano se dá na maneira como ele reconhece a imagem de Deus nas outras pessoas, ao mesmo tempo como ele age conforme o caráter de Deus para essas outras pessoas. No programa de hoje, a gente viu itens fundamentais para compreender quem nós somos. E você percebeu no decorrer do programa, pelos textos bíblicos, que nós fomos feitos e a Bíblia começa dizendo pelo que o homem é e não pelo que o homem se tornou. Eu te chamo a pensar sempre muito sobre isso. Embora a gente apresente o Evangelho como boas novas de salvação, a Bíblia não começa com o Evangelho. A Bíblia começa com Gênesis 1 e 2, apresentando o ser humano perfeito, feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, quando agora falamos de Evangelho, nós temos que falar, portanto, do que esse Evangelho faz. E o que o Evangelho faz? Retoma, refaz, transforma o homem, e a pergunta é: transforma o homem no quê? A imagem e semelhança de Deus. Mesmo assim, quando nós pensamos nessa transformação, a gente sempre tem que pensar de uma maneira exultosa. Por quê? Porque voltaremos a ter uma identidade completa, onde o ser humano interno, nos seus desejos, nas suas paixões, não vai competir com tudo que ele quer fazer e faz. E nem vai competir e viver nessa tensão com os homens que estão ao redor. Mas a raça humana não foi deixada sem esperança. Por infinito amor e misericórdia foi concebido o plano da salvação, concedendo-se a um tempo de graça. Restaurar o homem à imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que foi criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma para que se pudesse realizar o propósito divino da criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Esse é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. A imagem de Deus é, portanto, o ponto de partida e o alvo da chegada. Somente podemos compreender o pecado se tivermos consciência do estrago que o pecado faz e no que ele fez, isto é, na imagem de Deus em nós. Da mesma forma, é unicamente contemplando a Deus na pessoa de Jesus Cristo que podemos ter um indicador confiável de progresso. Você, feito à imagem e semelhança de Deus, convive com seus defeitos e com erros, mas deve ter esperança, porque a imagem de Deus, neste momento, está sendo, sem parar, refletida e reconstruída em você, para que o planeta e o universo conheça Deus de uma maneira melhor e mais profunda, te olhando. Você pode pensar assim: em mim? Não. Eu, como Cristo? Não. Mas é exatamente o que o plano dele está fazendo em você. É uma boa razão para você ficar alegre. Eu me despeço de você agora, mas já acertando com você o convite de que no próximo programa Fé para Hoje estaremos aqui e já começando um grande e muito bom assunto que eu tenho certeza que vai tocar os nossos corações. Encontro marcado. Até lá.